Páginas da Vida, a novela que transformou uma das protagonistas em um fantasma. Mas esse não é nem de longe um dos principais pontos dessa novela. O que mais se destacou mesmo foi a quantidade de polêmicas nos bastidores. E assim, gente, é tanta polêmica, mas tanta polêmica, que você fica completamente chocado e nem acredita que aquilo ali realmente está acontecendo. Bom, eu sou o José e esse é o Caras e Cenas, o canal que a gente fala de novela, de TV, de cinema, de tudo que vocês quiserem. Hoje eu não tô aqui com o João, mas, né, como ele já tinha dito em um outro vídeo, às vezes vai acontecer da gente não gravar junto por questões, né, de agenda e tudo mais. Às vezes os horários não batem e até alguns conteúdos mesmo que a gente vai preferir trazer pra vocês individualmente. Mas a maioria dos vídeos aqui do canal a gente vai fazer junto, tá? Então, não fiquem tristes, nos próximos vídeos a gente vai estar junto de novo. Vamos lá, gente. Páginas da Vida cumpriu com o seu papel, que era o quê? Entregar audiência. Por mais que a novela tenha vários problemas, a novela fez sucesso. E assim, eu amei assistir Páginas da Vida, eu reassisti recentemente. E é uma novela realmente muito emocionante, tem uma história muito envolvente. Porém, ela não tá isenta de ter problemas. Problemas em desenvolvimento, problemas ali entre o elenco, os bastidores, que a gente já vai entrar nisso. Mas é uma história que foi muito importante, inclusive, para trazer uma certa conscientização, né? Porque a novela fala sobre síndrome de Down, aborda essa temática do preconceito. E as novelas do Manuel Carlos é realmente assim, né? Pra te fazer pensar, pra te obrigar a pensar, te obrigar a refletir. E Páginas da Vida cumpre com essas questões, né? A gente aprende muito assistindo essa novela, entende muitas questões assistindo essa novela e se emociona, né? Por isso que foi um sucesso. A novela ultrapassava os 50 pontos, fechou com uma média geral de 47 pontos, o que é excelente, né? Mas aí a gente já entra, vamos começar já entrando aí na questão da história. Em Páginas da Vida, a gente conhece a Nanda, que é uma jovem que está estudando em Amsterdã, né? Ela tá fazendo intercâmbio, ela tem um namorado, ela tem amigos, todos brasileiros, que eu acho muito engraçado, né? Você vai fazer um intercâmbio para ter experiências culturais diferentes, conhecer outras pessoas, e acontece isso com muita gente, né? Você acaba fazendo amizade só com brasileiro e fica ali ainda presa dentro da sua realidade cultural, né? Porque você fica falando português com seus amigos e tal. Isso inclusive acontece muito com quem faz intercâmbio. E é o que acontece com ela. Ela tem só amigos brasileiros e um namorado, inclusive, que é brasileiro. E aí, gente, a família dela não é uma família rica, né? A família dela é uma família pobre. Só que, todavia, entretanto, porém, é aquele pobre do Manuel Carlos, que mora no Leblon, mora num apartamento chiquérrimo e tudo mais, mas, né, na visão da elite, ela não é rica, né? Enfim, no mundo, aquilo pra mim já é riqueza, assim, porém, né, quem dera se eu pudesse ter condições tranquilas, assim, de ir pra Amsterdã facilmente, mas na novela ela não é rica, mas ela tá lá estudando, a mãe dela faz de tudo pra conseguir manter ela em Amsterdã e tudo mais, trabalha duro pra isso, e a família dela também passa por alguns problemas ali, porque a mãe meio que critica e tem alguns desentendimentos com o pai da Nanda, porque ele nunca trabalha, ele não consegue se manter em nenhum emprego, então quem sustenta a casa, quem sustenta a família, quem paga os estudos da Nanda, por exemplo, em Amsterdã, e que sustenta o outro filho também, que mora com eles no Brasil, é a Marta, que é a mãe, né? E aí chega um belo momento em que a Ananda descobre que está grávida. E o maior pavor da mãe dela é esse, tá? Que a filha engravide, porque ela quer investir nos filhos para ela no futuro ficar confortável, ter um retorno, né? Ela quer que os filhos sejam bem-sucedidos para um dia ela poder ver o sucesso dos filhos e isso também respingar sobre ela. Só que não acontece nada disso, gente. Ela engravida, a Nanda engravida em Amsterdã, vai falar pro Léo, que é o namoradinho dela, ele acha um absurdo, briga com ela, termina com ela e abandona ela grávida. Inclusive, existe até um diálogo que ele sugere o aborto pra ela, e é um caos danado, enfim. Ele termina com ela, abandona ela em Amsterdã, e ela resolve voltar pro Brasil pra ter o filho dela no Rio de Janeiro com a família. E ela não é nada bem recebida, tá, gente? O pai dela e o irmão recebem ela de braços abertos, mas a mãe, que é a verdadeira provedora do dinheiro ali, trata ela muito mal, briga com ela, enfim, é um caos, é um caos. Tem cenas muito icônicas, inclusive, desse reencontro da Nanda com a mãe, quando a mãe vê que ela tá grávida, ela já chega no Brasil com um barrigão, enfim. É um caos, é uma novela assim que realmente você fica tenso, você fica emocionado, enfim. Gostaria de colocar aqui as cenas, mas não posso, porque senão o YouTube vai cair meu vídeo, eu não posso fazer isso. Mas enfim,
É aí que a gente vai entrando numa questão. A Nanda, ela é importante. Claro que a protagonista, como todas as outras novelas do Manuel Carlos, é a Helena. Mas a Helena, ela entra nessa trama a partir da Nanda. Porque a Nanda fica grávida de gêmeos. O Francisco e a Clara. Porém, a Clara nasce com síndrome de Down. E a Nanda morre no parto. Tá, gente? E aí, quem que tem que ficar cuidando dos filhos são os pais da Nanda, a Marta e o Alex. Porém, a Marta, gente, nunca aceitou a gravidez da filha. E aí, quando ela entende que ela vai ter que cuidar dos netos, aí que ela fica em desespero mesmo. Porque ela já não ficou decepcionada com a gravidez da filha. Ela ainda tem que cuidar dos netos, aí ela fica nervosa. Só que a Marta é uma mulher muito preconceituosa, tá? Ela não é uma pessoa boa, por mais que a gente entenda as motivações da Marta, ela é uma mulher ruim, má, em alguns momentos. Mas é aquela vilã de Manuel Carlos, ela é humanizada, ela tem todas as suas motivações e pipipipopopó. E aí ela, quando descobre que um dos gêmeos nasceu com síndrome de Down, ela não quer a Clara por isso. Ela abandona, fala que vai até jogar a menina numa lata de lixo, que parece que, inclusive, isso serviu talvez de inspiração para Amor à Vida do Valcir Carrasco posteriormente, né? Engraçadíssimo. Só que é aí nesse contexto que a Helena entra, porque a Helena é a médica, né? Ela que fez o parto da Nanda. A Nanda, inclusive, ela sofre um acidente, tá, gente? Antes dela ter os bebês. Em uma briga, uma discussão que ela tem com a mãe, ela sai ali meio desesperada na rua, sofre um acidente, que ela é atropelada, e é aí que ela entra em trabalho de parto, a situação se complica, ela morre, tem os bebês, a Marta não quer, a Clara que tem síndrome de Down, e a Helena que fez o parto adota a Clara. E a Marta diz pra toda a família que a menina morreu, a Clara morreu, que só sobreviveu o Francisco. Enfim, é uma novela caótica, tá? É uma novela caótica e pra Helena é muito significativo isso, porque ela adota uma criança que chama Clara, que é a pedido da Nanda, né? Que ela fala que quer que os filhos chamem Francisco e Clara. Antes dela morrer, ela faz esse pedido pra Helena. E Clara é o nome da filha da Helena que morreu. A Helena teve uma filha que morreu, infelizmente, então pra ela é muito significativo, é muito profundo. E ela adota a Clara. E ela aceita também essa mentira da Marta. Tem aquela coisa da Helena ser meio dúbia, né? Ser meio, enfim, né? Meio imoral, né? De certa forma. E ela aceita guardar essa mentira. Temos um salto temporal, passam-se anos. E aí a novela vai girando em torno desse segredo e, enfim, de toda essa questão. Vamos agora falar das polêmicas envolvendo isso. Só pra vocês. Agora que vocês já entenderam a história, vamos falar das polêmicas, que eu sei que é isso que vocês querem, as polêmicas de bastidores. Nessa novela a gente tem a Grazi Massafera. Pois é, gente, a primeira novela dela, ela entrou pra Globo, né? Ela tava no BBB, no ano seguinte ela já estava na novela, a primeira novela dela, logo no horário nobre do Manuel Carlos, e ela foi extremamente criticada, gente. Tipo assim, ela sofreu bullying real nos bastidores, por parte do elenco que não aceitava, principalmente uma ex-BBB ali no mesmo lugar que eles, frequentando aquele mesmo ambiente. Então ela sofreu muito. Muitos criticaram, inclusive, a atuação dela, mas, gente, eu não acho a atuação da Grazi ruim nessa novela, não. Pra mim, eu acho que faz até muito sentido tudo, tá? Envolvendo a personagem da Grazi, porque, cara, assim, a personagem dela chama Thelma. Ela vem da fazenda do interior e vai morar numa mansão onde ela trabalha ali como empregada, né, funcionária, porque a mãe dela trabalhou antes naquela casa e agora ela vai trabalhar ali para ela poder estudar no Rio de Janeiro enquanto ela trabalha e ajuda a mãe. Acontece, gente, que o pessoal achou péssima a atuação dela, além dela também estar sofrendo nos bastidores, porque o pessoal tratava ela mal, ela era reprimida, era realmente um bullying. Só que a personagem dela era daquele jeito mesmo, era uma garota inocente, retraída, tímida, que falava baixo, que era toda delicadinha, e aí muita gente acha que não conseguiu entender a proposta da personagem. Ela estava realmente interpretando o que estava sendo pedido. Então, eu acho que fez muito sentido, inclusive para ser a primeira personagem dela na televisão, ser uma garota mais tímida, mais retraída, foi muito importante. Só que eu acho que houve aí um pouquinho de ciúmes, tá? Com certeza o pessoal ficou com um pouquinho de inveja da Grazi, porque a personagem dela era pra ser uma coadjuvante. E aos poucos a personagem dela foi ganhando cada vez mais destaque. A reta final de Páginas da Vida, gente, é a Grazi 100% protagonista. Mais do que a Helena, tá? Porque ela se envolve ali com o Thiago Lacerda, o personagem do Thiago Lacerda, que é o Jorge. Cara, assim, é bizarro, é bizarro. Ela vai ganhando destaque, destaque, destaque. O par romântico do personagem do Jorge naquela novela
não deu química, tá? E era pra ser a Simone e o Jorge, o endgame ali, mas mudaram tudo. E a Thelma, que chega, sei lá, depois de não sei quantos capítulos, se torna a protagonista de tudo, tá? Então, e eu acho que rolou um pouco de inveja, porque eles pensaram assim, gente, essa ex-BBB acabou de chegar, e eles já estão metendo ela pra ter um papel tão importante, contracenar com, né, ser o par romântico do Thiago Lacerda e tal. E, enfim, deu uma BO. E ela sofreu muito, tá, gente? Ela sofreu muito. Não vou ficar citando nomes de prováveis atores que trataram ela mal, porque a gente nunca vai ter isso 100% concreto. A própria Grazi já disse alguns nomes pra gente, mas, enfim, a maioria dos nomes que dizem, eu não vou trazer aqui também não, porque eu não quero problema pro meu lado, né? Aí agora a gente entra numa outra questão. O elenco inteiro tava super revoltado com esta novela, tá? Por quê? O desenvolvimento de alguns personagens era super raso. Porque a novela tinha muitos núcleos. Páginas da Vida tem muitos personagens. Então, isso resultava em quê? Coadjuvantes de luxo. Entenderam? Tipo assim, o que seriam esses coadjuvantes de luxo? Seriam esses personagens, nomes de peso, que não acontece nada, entendeu? Esses personagens, assim, que não tem muito desenvolvimento. Por exemplo, gente, a Helena Reinaldi, ela já era a Helena Reinaldi nessa época. Ela não tem história. Tá? Ela não tem história, ela é uma coadjuvante de luxo, porque ela é um nome de peso, mas infelizmente ela não tem história própria. E isso também não é nem culpa do Manuel Carlos, tá, gente? A personagem dela era casada com o personagem do Antônio Calone. Só que o Antônio Calone pediu pra sair da novela, então ele não chega nem à segunda fase. Ele, na primeira fase da novela, ele já pede pra sair. Ele disse que ele estava emocionalmente esgotado. Então, e que ele não ia conseguir se entregar 100% pra novela. Então, tipo assim, ele pediu pra sair, gente. Pediu pra sair de uma novela do Manuel Carlos. Pra vocês verem como que o clima já tava tenso nos bastidores. E ela era par romântico dele. E eu acho que eles iam desenvolver mais esse casamento, que ia ser um casamento conturbado, porque o personagem dele era um homem muito machista, era um homem muito preconceituoso. E eu acho que eles iam abordar um pouco disso, sim. Só que não deu, porque aí quando ela se torna uma mulher viúva, cara, ela não tem mais história nenhuma. Aí eles resumem a personagem dela a uma mulher viúva que tem problemas de relação com a filha, mas isso também não é muito abordado, não é muito desenvolvido. Os embates dela com a filha dela são fraquíssimos. A Sônia Braga participa dessa novela e a personagem dela também, tipo assim, não faz o menor sentido. Ela é solta na trama, não tem muitas coisas. Muitos atores famosíssimos disseram que sentiram que não faziam parte da novela, porque eles só estavam ali existindo. A Helena Reinaldi, volta o nome dela de novo, ela disse que ela ia todos os dias gravar, mas ela quase não tinha falas. Então, assim, para o ator, assim, do alto escalão, era complicado, né? Imagina. E aí, que falando em atores do alto escalão, a Leandra Leal, que criou um blog na época, um blog anônimo, que depois foi descoberto pelos jornalistas, que era dela, que ela falava mal da novela. Ela falava que não aguentava mais, que ia ser difícil ela acreditar numa novela novamente. Ela falava que ela queria que chegasse logo no capítulo 200, porque ela não aguentava mais. E ela ainda debochava dos coleguinhas de trabalho. Por exemplo, ela comparou a Daniela Winnitz com o Willy Wonka. Tudo isso a Leandra Leal colocava no blog dela e depois descobriram que era ela. Enfim. Tem umas entrevistas que ela deu na época que dá a entender que realmente ela meio que, de certa forma, indiretamente, assume que o blog era dela, porque ela meio que não desmente, sabe? Ela só tenta meio que se explicar. Então, se a pessoa não 100% desmente, eu não sei se depois ela veio a desmentir, mas eu acredito que não, porque ela mesmo disse que tudo isso aconteceu, essas reclamações vieram, ela disse isso, que essas reclamações vieram porque ela estava muito cansada, porque ela estava gravando um filme na mesma época, né? Então, ela fazia novela, gravava filme e tudo isso deixava ela muito esgotada e ainda por cima não era uma personagem que tinha história. Então, assim, pra esses atores, gente, era frustrante e é super compreensível isso, tá? Então, é complicado, né? Mas agora vamos entrar numa outra coisa aqui. Ana Paula Arósio, gente. Eu acho que foi Páginas da Vida que traumatizou pra sempre a Ana Paula Arósio, tá? Ela voltou a fazer alguns trabalhos depois dessa novela, mas essa novela aí que já fez ela começar a desistir da televisão mesmo. Por quê? Ana Paula Arósio, gente, era um nome assim, já era a Ana Paula Arósio, a personagem dela era uma das principais também, porque ela era amiga da Nanda. Só que aí depois ela perdeu história também, como aconteceu com vários outros. E aí ela começou a achar isso muito ruim, ela ficou frustrada também com isso. E ela simplesmente deu um ghosting no Manuel Carlos, tá, gente? Não era isso que falavam na época, mas ela sumiu. Ela parou de ir gravar. Ela só parou.
O Manuel Carlos, então, começou a entrar em contato com ela, mandava e-mails e ela simplesmente não respondia. E aí o Manuel Carlos dava entrevistas falando que ela ia começar a gostar mais da personagem dela nos próximos capítulos, queria tentar trazer mais história pra ela, mas eu acho que não salvou, porque quando ela voltou para as gravações, meteram ela com um par romântico que não fazia o menor sentido, que era o personagem do Thiago Rodrigues, o Léo. E aí, só contextualizando, como eu expliquei pra vocês a história da novela no início, o Léo, ele era o homem que abandonou a Nanda grávida lá em Amsterdã porque ele não queria assumir o bebê. E a personagem da Ana Paula Arósio, que era a Olivia, era amiga da Nanda. Ela conhece a Nanda em Amsterdã e ela cria um ódio, assim, terrível pelo Léo, porque o Léo tá fazendo a Nanda, que é a amiga dela, sofrer, e ele não tá sendo homem suficiente de assumir o bebê, os filhos, né? Que no início ele não sabe que são gêmeos, ele só descobre anos depois. Quando o Léo volta, ele volta só na segunda fase da novela, tem um salto temporal de 5 anos. A Olivia procura por ele porque, né, a Nanda morreu e tudo mais, e ela encontra com ele no Rio, e ele é muito rico, tá? Isso é importante. E ela esculacha ele, porque indiretamente, os responsáveis pela morte da Nanda é a mãe e ele, porque ele abandonou ela grávida, deixou ela sozinha e a mãe nunca aceitou a gravidez. A mãe dela humilhava muito ela, inclusive foi depois de uma briga muito tensa que a menina saiu pra rua e acabou sendo atropelada. Então, assim, foi um pouco da vida também, mas tudo meio que contribuiu. Eles contribuíram de certa forma pra morte da Nanda, infelizmente, né? Então, quando ele fica sabendo disso, ele fica triste, magoado, ele fica com a consciência pesada e a Olivia descasca ele. Só que aí, gente, o Manuel Carlos, no futuro, coloca a Olivia pra ficar com o Léo. E eles começam a se apaixonar, tá? Ou seja, ela fica com o ex-namorado da melhor amiga dela, que abandonou a amiga dela grávida, fez um mal tremendo pra amiga dela, e que ela tinha pavor, que ela tinha ódio, e agora, de repente, depois de vários capítulos, ela se torna, assim, a melhor amiga dele, o amor da vida dele, e ele se torna o amor da vida dela. Tipo assim, ninguém entende nada. E começa também a partir de uma infidelidade. Então, assim, a novela toda, no geral, romantiza muito a infidelidade. Então, assim, vocês imaginam isso, não é mesmo? A pessoa parar de gravar porque ela não tá gostando do desenvolvimento do seu personagem. Tinha também a questão dos atrasos. O Manuel Carlos demorava muito pra entregar os roteiros. Isso fazia com que os atores não conseguissem decorar as falas, o que gerava um grande estresse e encarecia muito mais a novela. Vou colocando as notícias pra vocês, tá, gente? Pra vocês verem que eu não estou mentindo. Em um dos relatos, por exemplo, um dos dias ele entregou o roteiro às 10 da noite, sendo que, tipo, no dia seguinte, pela manhã, os atores já iam precisar de gravar. Então, assim, eles recebiam tarde da noite os roteiros, e de manhã eles tinham que ter o negócio decorado e aí eles iam dormir tarde, chegavam estressados, chegavam cansados. Alguns tinham que pedir ponto pra poder, né, falar. E isso deixava todo mundo nervoso, porque acabava que não fluía bem, né? E os textos, gente, quem assiste novela do Manuel Carlos sabe, são textos imensos, são textos gigantescos. Tem momentos ali que os personagens, gente, eles têm diálogos de 30 minutos. Então, assim, como que você decora, às vezes, um textão que, às vezes, tem várias referências filosóficas de pensadores e etc. É complicado, tem que ter toda uma preparação, ainda mais falando de textos do Manuel Carlos. Isso gerava frustração. Ana Paula Arósio desmaiou, né, nos bastidores, e aí o pessoal associa muito isso ao desgaste, ao clima tenso dos bastidores. E aí a gente vai entrar nessa história meio polêmica. O que acontece? A Nanda, ela era tão importante pra história quanto a Helena, porque é a partir da Nanda que tudo acontece. Só que a Nanda, gente, ela sofre pra caramba, e ela é importante, e depois ela se torna um fantasma. Ela começa a aparecer pras pessoas. E aí é uma coisa meio bizarra, assim. Ela começa a assombrar e tudo mais. No final, eu acho emocionante, porque como ela não pôde curtir os filhos dela, não que ela fica feliz de estar grávida, ela quer ser mãe. Mas ela não pode ser mãe porque ela morre. Então meio que mostra que ainda assim, mesmo não estando mais em vida, ela tava ali junto com os filhos dela. A Helena salva a Clara, ela demonstra que a Nanda fica chateada da mãe dela estar mentindo pra família e não deixar com que o Francisco descubra que ele tem uma irmã gêmea. E nem o avô, que é o Alex. Enfim, é uma questão, assim. Então eles transformam ela numa fantasma. E ela começa a aparecer pra Helena. Ela começa a aparecer pra Marta o tempo inteiro. E ela não aparece pra todo mundo, não, tá? E tem isso também. O que acontece? A novela, ela tinha um formato, né? Que sempre no final dos capítulos tinha algum relato de alguém. Eles gostavam de trazer histórias reais. E aí eles sempre colocavam alguém que às vezes passou por uma situação
minimamente semelhante ao que tá acontecendo na novela, trazia relatos de pessoas com síndrome de Down. E aí um dos relatos foi o da Nelida Conceição, de 68 anos, que disse, né, em rede nacional da TV aberta, que ela teve um orgasmo pela primeira vez aos 40 e poucos anos, escutando um disco do Roberto Carlos. E aí, gente, isso foi assim, pra cabeça conservadora do público brasileiro, isso foi um escândalo, um escândalo. Olha que no capítulo 6 da novela, a novela tava na primeira semana. Então, assim, se foi o capítulo 6, isso foi exibido num sábado, por exemplo. Todo mundo ficou chocado, porque o relato dela, depois eu não vou poder colocar aqui claramente o relato dela, porque eu também tenho medo do meu vídeo cair, mas, assim, ela fala com detalhes o relato íntimo dela, de como que ela acordou. E ela fala que ela acordou toda, né, assim, ela fala de um jeito bem íntimo. A vida dela se complicou muito mais, porque ela foi demitida da casa que ela trabalhava por causa da exposição que ela teve na TV. A patroa, né, os patrões não quiseram mais continuar com ela. E ela entrou com uma ação contra a Rede Globo, que não seguiu adiante, mas assim, virou piada, né? Todo mundo riu daquilo, debochou dela. Por outro lado, nas cenas da novela mesmo, tinha uns diálogos também muito absurdos, mas quando eram diálogos íntimos, partindo de um homem, por exemplo, já não era mais tão absurdo assim, aí era aceito. Por exemplo, tem uma das cenas que o personagem do Miroel, ele comemora a menstruação da filha dele. A filha dele tem primeira menstruação na novela, e ele chega com um vinho pra comemorar junto com a mulher dele, e no meio desse diálogo ele fala umas coisas assim completamente, tipo, o quê? Ele começa a falar que ele perdeu a virgindade com não sei quantos anos, começa a citar umas intimidades que pra época, como partia de um homem de suas intimidades sexuais, tava tudo bem, né? Mas quando a mulher lá de 68 anos foi falar das intimidades dela, chocou todo mundo. Outra coisa também envolvendo Páginas da Vida, que não é uma novela que passou despercebido mesmo, foi o acidente em cena da Lília Cabral. Ela tem muitos embates com o marido dela, o Alex. O Léo, ele quer a guarda do Francisco, e a Marta super apoia ele, porque ela tá doida pra se livrar do neto, que ela não aguenta mais gastar dinheiro cuidando de criança. Já o Alex tem uma mágoa muito grande, porque o Léo, ele abandonou a filha dele lá em Amsterdã. Então agora ele só quer chegar lá e pegar a guarda da criança, né? É assim que funciona. A Marta recebe um cheque de R$ 1.000.000 do Léo, pra meio que, tipo assim, né, ajudar, conquistar ela, e ela é louca com dinheiro, então ela ama. E o Alex descobre que ela tá sendo comprada pelo Léo, e ele rasga esse cheque. E aí tem um dos momentos mais, assim, emblemáticos da novela, que é um grande embate entre os dois, Alex e Marta, e aí ele acaba sem querer, assim, fazendo uma força maior do que precisava no momento do embate, porque a novela mostra muita agressão de homens contra mulheres. Isso também é bem problemático, mostra muito, não é uma coisa pontual, é uma coisa que acontece com bastante frequência, ameaças, enfim. Acontece muito, e o Alex empurra a Marta, e a Lília Cabral acaba indo com tudo e bate na mesa. E fica toda machucada, cai no chão, mas ela não para a cena, tá? Ela continua falando, ela continua em cena. Claro que todo mundo deve ter ficado super preocupado na época, né, dos bastidores. Ela foi, assim que encerraram essa cena, essas gravações, ela já foi pro hospital. Enfim, ela disse que ficou um tempão gravando só de um lado, pra não aparecer o inchaço. Ela perdeu um dente, né? Enfim, é bizarro. Deve ter sido uma dor insuportável, mas ela tava lá. Profissional, né, gente? A atriz que fala, né? O Marcos Caruso pediu desculpas, né? Se redimiu com a Lília Cabral, mas ela super entendeu que foi ali um momento da cena, né, os ânimos aflorados, porque eles estavam estressados, precisavam de entrar 100% no personagem, e aconteceu isso. Em geral, Páginas da Vida é uma novela que eu acho que vale a pena, para quem nunca assistiu, dá uma chance. Quem já assistiu e às vezes não lembra direito da história, assiste de novo. Tem núcleos chatos? Tem muitos núcleos chatos. Tem uma enrolação, uma barriga? Tem uma barriga. Mas, gente, dá uma chance, tá? Porque aí você só pular as partes chatas. Vocês não vão encontrar pelo Globoplay o relato da Nelida Conceição, que ela fala do orgasmo. Não vai encontrar, porque a própria Globo tirou isso. Então, quando você chega no capítulo 6, no final do capítulo 6, é o único capítulo que não tem o relato de ninguém, porque eles tiraram de tão polêmico que foi, pra vocês terem uma ideia. Mas assiste, é uma novela que traz muitos debates, muita conscientização. No final, a gente fica se questionando de qual lado você ficaria. Você ficaria do lado do Alex, o pai da Nanda, que não quer deixar o Léo se reaproximar do filho, já que ele abandonou a Nanda grávida, e agora, depois de 5, quase 6 anos, ele quer recuperar o tempo perdido, sendo que ele não foi homem suficiente de assumir a paternidade anos atrás, agora ele só quer voltar?
Ou você ficaria do lado da Marta, que não tem condições de cuidar de uma criança e prefere entregar o neto pro pai rico, porque o Léo ele é bilionário, coisas do tipo assim. Então ele pode dar um futuro melhor pro Francisco e mudar a vida do garoto e de toda a família. Também tem toda a Helena envolvida nessa história, porque quando descobrem que a Clara está viva, que foi adotada pela Helena, ele quer tirar a garota da Helena, que já tomou um amor absurdo pela menina. E aí tem que entrar na justiça, porque ele não sabia que a menina estava viva, e mentiram. Por outro lado também, ele que escolheu abandonar, né, os filhos quando ele soube da gravidez. Então será que o pai tem direito a uma segunda chance? Mas também por outro lado tem a Helena que adotou a garota, salvou a garota, que ela provavelmente não seria nem adotada por causa do preconceito da sociedade, né? Ela talvez não teria nem sobrevivido, porque só Deus sabe o que teria acontecido com essa menina, né? Mas aí a Helena, será que ela merece também ficar sem a filha que ela adotou e que tá cuidando com tanto carinho? Então a novela traz todos esses debates, é muito interessante. Eu aconselho muito quem já assistiu, assistir de novo, agora com outro olhar, porque a sociedade evolui, muita coisa muda, e quem nunca assistiu dá uma chance, tá? Esse é o vídeo, tá, gente? Comentem aqui o que vocês acharam, tragam também sugestões para os próximos vídeos, para eu e pro João podermos comentar juntos, e vai ter muito conteúdo de novela aqui ainda, tá, gente? O canal é novo, peço pra vocês para se inscreverem, ativar o sininho, tá? Por favor, é muito importante ativar o sininho, porque às vezes os vídeos não são entregues para vocês, mesmo vocês inscritos no canal. Então, dá o like, comenta, traz sugestões, quero saber a opinião de vocês sobre essa novela, se vocês sabiam disso, não sabiam, se eu deixei de falar alguma coisa importante, né? Enfim, não quero estender também muito esse vídeo, mas quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo, gente. Se inscrevam no canal.